Então, vamos falar sobre a Sandra. A Sandra é médica geriátrica, clínica geral também. Ela é chefe de geriatria no município de Itu. Ela é sócia proprietária da clínica Senior Prime. E ela, Senior Prime, como chama-se Saúde e Bem-Estar. É isso, Sandra? É, Senior Prime, saúde e bem-estar. Perfeito. Então vamos lá, Sandra. A gente fez 3 lives bem legais. A primeira foi sobre ansiedade e depressão, a Sim. outra foi sobre artrose e a outra foi sobre osteoporose. Então, algumas pessoas mandaram algumas perguntas para nós e aí eu já vou começar perguntando para você. Aquele idoso que a gente tem em casa agora, que essa pandemia vai e volta, a gente fica, dá um passo para frente, dois para trás, né? Como que você acha que a gente pode melhorar a ansiedade e a depressão desse nosso idoso? Bom, a ansiedade, a depressão é algo que... Oi, sim, I love you. Sandra, você acha que era melhor a gente já fazer as perguntas ou você acha que era melhor a gente fazer um resumo do que foi? O que que você acha? Eu posso dar uma pincelada nos temas, né? O que que você acha? Até para dar ideia para o pessoal Eu fazer acho algumas legal. perguntas, né? Bom, Aham. então o primeiro dia foi ansiedade e depressão. É um assunto geral que acomete todas as faixas etárias, desde a criança até o adulto e idoso, mas a gente focou especificamente no público idoso, colocando até a questão um pouco aí do isolamento social, o que vai ser feito após o controle aí da pandemia, mas o processo natural que leva esse idoso a ter a ansiedade e depressão, que é a saída dos filhos da casa, né, ou para a faculdade, ou para o casamento, a perda de autonomia financeira e às vezes a autonomia social, a dependência de alguns familiares para algumas atividades, a própria imagem corporal, porque a pessoa se vê numa expressão diferente do que era mais jovem, isso também dá leva também a uma crise de depressão, né? Você se ver já envelhecido e questões sobre doença, morte começam a ter um peso maior e uma projeção maior também na vida dessas pessoas. Então elas vão de encontro com os pensamentos dos outros familiares que estão noutra fase da vida, né? Porque a pessoa de 70 anos está vivenciando uma fase importante, única, enquanto os filhos que têm 50 estão no outro momento, eles estão começando a ser avós. Então, esse desencontro de fases também leva a uma crise de ansiedade e depressão, porque os filhos terminam se concentrando mais na própria família, nesse núcleo novo que está nascendo aí de ser avó e avô, e o idoso já passou por essa fase e está entrando agora num pensamento de declínio, que agora ele só tem perdas e se sente. Eles colocam muito o termo de sentir um peso, de incomodar os outros familiares, principalmente no que se refere à parte financeira e à parte do cuidado. Então, a gente trabalhou um pouquinho essas questões no primeiro encontro. O segundo, a gente falou sobre artrose. Foi um tema bem Isso. interessante também. A artrose é uma doença degenerativa que acomete os idosos na maior parte dos casos novos, porque é uma doença que vem com a idade. Apesar da gente ter alguns casos em pacientes mais novos, que vem sendo até a incidência desses casos vem aumentando com o sedentarismo e a perda de qualidade da alimentação. Então, pacientes de 40 anos de idade já têm grau de osteoartrite. Então, a gente abordou esses temas, a questão da reposição dessa cartilagem através dos colágenos, que no caso das articulações seria o colágeno tipo 2, e que hoje o que se vem usando é o C2,
na miligramagem de 40, numa dosagem, numa tomada única diária, de pelo menos 3 a 6 meses, e mudança também de estilo de vida. E a gente abordou depois no último encontro a osteoporose, que também é uma doença que vem com a idade, principalmente nas mulheres, pelo declínio de estrógeno, o declínio hormonal. Mas existe uma fase anterior à osteoporose, que é a osteopenia, no qual essa mulher... Eu coloco a mulher, mas existe osteoporose em homem também. Mas é o público com a maior prevalência da doença é o público feminino. Existem exames para detectar deficiências de vitamina D, de cálcio, de paratormônio, do próprio estrógeno, para checar as causas primárias e secundárias da osteoporose. Então, fazendo um panorama assim bem rapidinho do que foi conversado nessas últimas semanas, foi isso. Então, pessoal, para quem está chegando agora, a gente fez um resumo de ansiedade e depressão, artrose e osteoporose, principalmente no idoso. Então, pegando o gancho, Sandra, vamos lá. O que você, então, podia nos ajudar? Que dica que você dá para esse idoso ter uma vida mais alegre, mais feliz, não ficar tão ansioso, tão depressivo? Isso é um desafio. Porque é igual eu falei da osteoporose, a pessoa não se torna osteoporótica, né? É um processo. E é a mesma coisa, ansiedade e depressão. Eu brinco com as psicólogas da Unimed que deveria ser criado um grupo da aceitação. A partir do momento que a gente aceita as coisas que nos acontecem, as boas e as ruins, a gente consegue buscar o melhor meio de sanar aquilo, de comemorar aquilo de uma forma saudável e positiva. Então, a minha maior dica para os idosos que estão em casa, confinados, que os filhos jogam remédio pela janela, aquele negócio, aquela operação, né, de resguardo 100%, aceitar o momento, né, eu vou falar especificamente do Covid, aceitar o momento e tentar buscar a felicidade nas pequenas coisas, que é acordar e respirar, estar bem, estar vivo, e resolvendo uma coisa de cada vez, sem tumultuar, sem atropelar, sem deixar de dormir por qualquer problema que seja, porque, igual eu falei hoje para uma paciente, ela tem um pensamento acelerado, não adianta, porque você vai dormir pensando um monte de coisas nas quais você não vai conseguir resolver naquele momento que você está pensando. E se você descansa, o seu corpo pelo menos tem uma chance de ter um pensamento mais saudável no dia seguinte e resolver o problema da melhor maneira que seja possível. Então, os idosos que já vêm com crise de ansiedade antes de pandemia, ou que já tem esse traço de comportamento, precisa de uma avaliação médica quando for possível, fazer uma psicoterapia, entender qual é o disparo dessa ansiedade, tudo tem uma causa. Às vezes a pessoa não conseguiu parar e fazer uma boa reflexão a respeito disso, mas tudo tem um porquê. A gente tem que achar. Certo. O Roger está perguntando assim, ele quanto filho, o que ele pode fazer para ajudar os pais dele, já que nessas situações os pais deles ficaram isolados, tipo assim, ele não pode visitar os pais. É isso, Roger, que você está querendo saber? Espera ele confirmar para responder. Tá, vamos ver se ele está lá. Isso, tá. Essa é uma situação delicada porque de ambas as partes a falta é muito grande de tocar, de ver pessoalmente. Geralmente essas famílias tentam se virar por videoconferência, as ligações aí por filmagem, mas não é o suficiente. O povo brasileiro é muito caloroso, gosta de se tocar, gosta de estar próximo. Então é um grande castigo esse Covid.
esse afastamento, esse distanciamento das pessoas. Eu acredito que tudo possa ser feito com bom senso. Então, a pessoa pode sim visitar os pais, não precisa ficar 5 meses sem ver o pai, sem ver a mãe. Eu acho que isso é insalubre para os dois lados. A gente parece que tira um problema para criar outro. Então, essa não é a ideia. Então, assim, é claro que não dá para você visitar os seus pais toda semana, infelizmente não é possível. Qual que é a minha orientação? Vá visitá-los, de preferência o menor número possível de pessoas. Então, é você que vai você. Oi, Ricardo! É você, então vá você, leve uma troca de roupa, uma troca de calçado. Ao chegar na casa dos seus pais, troque essas roupas antes de entrar, as roupas e sapato, higienize as mãos e, infelizmente, tentar não ter o contato físico. Mas só de estar ali pertinho, vá para fazer um encontro pontual. Então, assim, olha, mãe, eu vou almoçar com vocês hoje. Então, a mãe já deixa preparada a comida, ele entra, faz esse ritual, senta, almoça, fala, agora eu tô indo embora. E vai embora e pronto, sem ter nenhum sintoma respiratório, claro, porque isso daí aí não tem como... Pode trocar a roupa inteira e tomar banho, não adianta. Sim. Mas estando bem, sem nenhum sintoma... já tem alguns estudos mostrando que que a nossa maior preocupação era os pacientes assintomáticos transmitirem, uma vez que eles não sabem que estão com a doença. Mas hoje já tem alguns estudos, não são 100% comprovados ainda, mas mostra que os pacientes assintomáticos têm uma taxa de transmissão diminuída. Então, hoje se transmite mais com os pacientes que têm sintoma do que os assintomáticos. Isso é uma coisa ótima. Sim, então, essa é a minha dica. Vá ver sim, porque algumas coisas são únicas, a gente não sabe o tempo de cada um aqui, então vá com todo cuidado, mas não deixe de ver seu papai e sua mamãe. Uma outra dica, falando ainda do idoso. O idoso, com o decorrer da idade, ele vai perdendo bastante a palatabilidade, ele perde um pouco o sabor dos alimentos. Você tem alguma dica que você pode dar para a gente? Geralmente, os idosos, eles perdem o paladar para a comida de sal. Infelizmente, podia perder para o doce, né? Mas eles perdem o paladar para a comida de sal. Então, é até engraçado, porque a família chega e fala assim, ai, mas não quer comer arroz e feijão, mas se oferecer um bolo, um Danone, um não sei o que, doce, tá comendo tudo. O que eu oriento é que as pessoas façam uma mistura. Então, tem alimentos mais doces, que podem ser feitos em comida salgada. Uma delas, por exemplo, a cenoura, aquela abóbora cabotiã, ela é muito boa. E ela também tem ferro, ela ajuda no intestino, um legume super bom. Tem um gosto mais docinho, a mandioquinha. Então, que os filhos façam essa mistura, quando for um sintoma mais leve. Quando for um sintoma mais importante, que realmente é bem restritivo esse consumo do sal, eu falo que já também boa parte desses pacientes já até consome já sopa, já nem tem uma boa mastigação, nem usa mais prótese, enfim. A minha orientação para essa família é que ao final do preparo da sopa, eles vão lá e colocam uma colher rasa de açúcar. Mas não deixe de preparar a comida com sódio, porque eu tenho pego alguns pacientes com um baixo nível de sódio. Isso é um problema. O sódio participa de regulações importantes no nosso coração, no nosso rim, na parte osmótica de regulação de líquido dentro do nosso organismo, na célula. Então, não pode ter o sódio alto, mas também não pode ter ele abaixo do normal, que é tão perigoso quanto. E o manejo é mais difícil.
Então, a minha orientação é comidas agridoce. Ok. Aquele idoso também que se queixa muito de cãibra noturna. Você tem alguma dica? É legal essa pergunta, porque as pessoas falam, eu como banana. Parece que cãibra, é engraçado isso, né? Parece que cãibra igual a banana, comer Isso. potássio. Isso. As deficiências de potássio, elas têm um quadro mais florido e ela é um quadro mais generalizado. Então, não é uma coisa assim, na panturrilha, nos dedos do pé, é um comprometimento mais sistêmico quando tem deficiência de potássio. O que a maioria dos idosos tem é uma contratura muscular. Então, ou às vezes alguma neuropatia associada. Isso também acontece, por exemplo, os pacientes diabéticos, eles têm a maior propensão a ter câimbras por ter a parte de terminação nervosa mais acometida, a musculatura também já é mais pobre. A maior orientação para esses pacientes, às vezes tem deficiência de magnésio, acontece bastante. Então, a minha orientação para esses pacientes, depois de excluir essa parte aí laboratorial, é o alongamento. Então, que se faça alongamento muscular dessas articulações antes de deitar, um banho de morno para quente também, se for possível, próximo do deitar, manter essas musculaturas aquecidas, porque eles, não sei o que acontece, tem paciente que não quer se cobrir, não quer vestir um pijama mais quentinho, então o músculo ele dá aquela contratura e é aí que vem a cãibra. Então a minha orientação que eu passo para os pacientes são essas. Então, principalmente agora que a gente vai entrar no inverno, que é um período que tem lugares que são mais frios, né? Nossa região é um pouco mais quente. E também, às vezes, a casa, né? A casa também, às vezes, é muito fria. Você recomenda o uso, às vezes, de aquecedor? Eu uso aquecedor, eu própria uso. Inclusive aqui no consultório tem um aqui no chão. Eu oriento, sim, quando a casa é muito úmida ou bate pouco sol durante o dia, porque isso é um problema também. Concentra mais umidade e isso aumenta a sensação do frio. Mas a maior orientação é a pessoa se agasalhar. Então, veste um pijama de manga, de calça comprida, coloca uma meia. Se tem tolerância de calçar meia, cobre bem os pés com uma manta. Hoje em dia não se usa tanto como já se usou antigamente, as polainas. As Sim. polainas eram ótimas para essa parte, porque pegava bem a parte de panturrilha até o tornozelo. Então, as vós aí que gostam de tricotar, façam polainas, uma boa recordação e tem um bom uso. As meias de lã, principalmente para os pacientes que têm insuficiência arterial, que é um erro bastante comum fazer escaldapé, né? Eles colocam lá o pé para aquecer e isso daí leva a uma piora do quadro da insuficiência arterial. Então, para os pacientes que têm os pés gelados, que fica até meio roxinho, o resto do corpo está quentinho, mas aquele pé está frio, meio roxinho, meio avermelhado, não coloquem o pé em água quente, né? Numa bacia de água quente. Vá tomar um banho para aquecer ou use tudo que for de lã. Lã mesmo, aquela manta paraíba, que também a gente quase não vê, mas ela é ótima para isso. O edredom, esses outros feitos com algodão assim, eles não são tão efetivos. Eles mantêm o calor, mas eles não são tão bons quanto as mantas. Você tem casos de idosos que têm intolerância a glúten e à lactose? Sim, eu tenho alguns pacientes que têm, principalmente a lactose.
A bem da verdade, nós somos mamíferos, mas a gente tem a fase certa de mamar, como o nome diz, né? E Aham. aí a gente cresce e continua mamando, né? E o organismo nem sempre tem as enzimas que digerem essa partícula da lactose, né? Então, os pacientes ficam mais empachados, às vezes formam mais gases, tem constipação intestinal. O que é interessante mesmo, sim. O que, eu faço na prática, a gente fica pedindo rast teste, prick teste, que é desconfortável para o paciente, às vezes não tem no convênio, tem que pagar e é caro. Eu faço um teste terapêutico. Então, assim, tá a suspeita aí de lactose, então vou ficar sem lactose uns 15 dias e ver o que acontece. Nossa, melhorou assim, nossa, ficou excelente. Então ótimo, descobrimos o problema e agora vamos reduzir o consumo direto de itens que tem essa substância. A mesma coisa o glúten. Então eu faço o teste terapêutico, eu tiro o produto, acho que é mais fácil e eu já descobri muita coisa fazendo esse teste. Mas geralmente a intolerância dos pacientes é mais leve. Mas o pior mesmo é da lactose. Acho que o pessoal que consome o leite, acho que ainda tem mais desvantagem do que o glúten, apesar de já ficar provado algumas coisas tóxicas aí em relação ao glúten, mas a lactose ainda tem prevalecido nas alergias. Aí mudando um pouco de assunto, vamos lá para osteoporose. Então você falou lá atrás, numa das nossas aulas, que as pessoas que têm endometriose, ela precisa se preocupar com o cálcio. Isso a partir de que idade? Na verdade, a endometriose é uma doença bem complexa. O diagnóstico dela hoje é um pouco mais fácil, mas ainda não é de bate-pronto. A gente já desconfia quando a paciente vem com algumas queixas, já acende uma luzinha. Quando eu era adolescente, a endometriose não tinha esse alcance. A minha maior preocupação com a endometriose são as medicações usadas para o controle da doença, que podem levar à osteoporose. Ela em si não causa nenhuma deficiência, a doença em si. Mas existem algumas medicações que são prescritas para o controle da endometriose, que precisa ser feito o rastreamento da osteoporose, mesmo em paciente mais jovem. Então, a densitometria óssea faz parte da rotina de exames dessa mulher que toma essas medicações. Então, a maior preocupação da endometriose é essa, fazer esse controle. Eu não sei se os ginecologistas, quando prescrevem, eles fazem esse controle. Também não sei. Normalmente não vejo muito. Uma outra dúvida. Uma pessoa que já toma, ela tem já osteoporose, toma lá o cálcio, o magnésio, tudo direitinho. Só que o grau de osteoporose dela é tão alto que ela precisa tomar um cálcio injetável. Qual é a sua opinião sobre isso? É assim, o cálcio, se ele não for para o osso, é improdutivo. Então, os casos mais graves de osteoporose, existem medicações. Hoje existe uma medicação que é uma injeção que a pessoa toma por ano. Toma uma injeção por ano. Entendi. Eu não sou super fã dessas coisas que antes de você conhecer o paciente, você já prescreve uma vez injetado, não há muito que se possa fazer para reverter. Então, é importante que o médico conheça esse paciente, tenha um histórico do que já aconteceu, tem uma história pregressa da parte clínica desse paciente para ter essa segurança, checar se realmente os níveis de cálcio
corroboram, né, com a densitometria é uma prescrição acertada da medicação. Eu, particularmente, não prescrevo. O que eu prescrevo de injetável é semestral para osteoporose. Não é cálcio, é um carreador do cálcio, que são as substâncias bifosfonadas. Elas servem como carreadores da substância para matriz óssea. É para isso que elas servem. Então, teria que ver que grau que é de osteoporose, se a mulher tem a condição de fazer alguma atividade física para fortalecimento. Então, é um contexto, precisa ser avaliado para que o médico faça o melhor para aquela pessoa. Qual é mesmo a idade que nós devemos começar a procurar um geriatra, seja homens ou mulheres? Ai, por favor, 40 anos, os quarentões, procurem um geriatra, levem já os pais, porque aí a gente já tem um histórico familiar. Quando a pessoa mais jovem procura o geriatra, é importante porque o paciente tem a chance de ter determinadas doenças triadas, o que o médico não vai conseguir livrar que o paciente tenha, ele pode atenuar, amenizar essa caminhada aí, e tem outras coisas que são preveníveis. Então, o paciente de 40 anos, ou a pessoa jovem de 40 anos que procura o geriatra, não necessariamente vai ficar lá no consultório a cada 3 meses. Isso são para os pacientes mais idosos, com algumas comorbidades mais importantes. O paciente jovem, uma vez ao ano, às vezes pode acontecer até uma vez a cada 2 anos. Mas é importante ter essa avaliação e que o geriatra consiga fazer um plano de cuidado para aquela pessoa. Isso é importante. 40 anos, por favor. Até antes, se conseguir, pode ir. O que você acha dessas pessoas que tomam algumas suplementações? Então, por exemplo, ômega 3. Vamos falar especificamente do ômega 3. O que você acha que ele já chegou no seu consultório? Então, uma pessoa de 40 anos, ele chegou lá dizendo que ele já toma ômega 3. O que você acha disso? Olha, eu tenho bastante cuidado com as suplementações. Bastante cuidado mesmo. Porque a gente suplementa o que precisa. Se a pessoa tem uma boa alimentação, não há necessidade de suplementação. As vitaminas não vão te dar o up que a pessoa acha que vai dar. E passa uma vitamina porque está muito caidinha. Não é assim que funciona. Então tem que ver o que está acontecendo além de alguma deficiência nutricional. O ômega 3, hoje já o pessoal preconiza já o uso do ômega 3, 6, 9, que é um complexo mais... Porque um desencadeia no outro, né? Então, hoje o que se prescreve, o mais correto seria essa composição. Eu penso assim, se você vai suplementar o ômega 3, por que você não pode comer o ômega 3? Tá. Você fabricar o ômega 3, ele é extraído do óleo do peixe. Então, não é um processo artificial. Então, aí o cara pega 50 cápsulas de ômega 3 na farmácia e vende lá por R$30 ou R$50 e leva o segundo frasco. Você acha mesmo que ali dentro tem ômega 3? Qual que é a partícula por parte daquela substância que tem ômega 3? Qual que vai ser a efetividade disso no organismo? A gente sabe dos benefícios do ômega 3. Aumento de colesterol bom, redução de colesterol ruim, aumento da imunidade. É uma substância importante para o nosso organismo. Mas lá tem um dos peixes mais ricos em ômega 3 é a sardinha. E é um dos peixes mais baratos que se tem. Vamos procurar o melhor jeito de comer. Vamos deixar as cápsulas, por exemplo, para quem tem alguma restrição. Os veganos, vegetarianos, aliás, vegano nem o ômega 3 vai tomar, né? Porque
vindo peixe. O vegano, a dieta dele é bem restritiva, né? Diferente dos vegetarianos que consomem os produtos que esses bichos fazem. O leite, o mel, o ovo. Agora, o vegano, ele não consome nem o produto nem o bicho. Então, é uma dieta bem restritiva, uma preocupação hoje para vocês, nutricionistas, para os médicos, ajustar aí algumas deficiências que esse público traz. Mas o ômega 3, eu sei que o salmão é um peixe que o consumo na nossa refeição ele é mais restrito, por nem ser um peixe fácil de ser encontrado e também o preço é um pouco inviável. Tá falando ômega puro, diz que tem, não sei. Eu vou ser bem sincera, porque é um Juliana. suplemento que eu conheço. Depois eu vou esperar você terminar, depois eu entro. Eu vou ser bem sincera, eu não confio 100%. Eu acho que eu consigo garantir realmente o que eu vou lá, pego e consumo. Então, eu sei que eu consumi uma porção de sardinha com uma certa regularidade ou de salmão com uma certa regularidade, eu sei que realmente eu ingeri essas partículas. Agora, a suplementação do ômega 3 dessa maneira tem que ser um lugar que tem que ser uma indústria que você confie, o preço tem que estar compatível com aquilo que eles oferecem, então não custa R$ 30, né? É um produto caro. Então, quando lançaram o ômega 3 em cápsula, eu acreditava muito mais, porque um frasco custava mais de R$ 100. Hoje se popularizou de tal maneira, eu tomo ômega 3. A gente sabe que funciona. Funciona, eu acredito plenamente no poder do ômega 3. Mas precisa só realmente ver a fonte, de onde você está comprando, quem é que faz. Acho que garantindo isso não tem problema nenhum. Sim. Então, respondendo até a Juliana. Juliana, sim, eu gosto bastante do ômega puri, porque é um ômega que realmente a gente tem certeza que ele tem muito mais ômega 3 do que ômega 6, porque a angústia da Sandra é justamente isso. Quando você compra um ômega muito barato, ele vai ter um óleo que, em vez de deixar você menos inflamada, vai deixar você mais inflamada. Então, por isso que o ômega 3, ele tem que ser de uma referência, como a gente já conversou em outras lives, de uma referência de uma procedência muito boa. O do ômega puri, sim, tem até um laudo que ele é isento de mercúrio, que ele tem a quantidade de ômega 3 uma concentração maior, e por isso que a cápsula dele é até mais amarelada, se você olhar, ela é pequena e mais concentrada, tá? Sandra, eu também queria que você falasse para nós, essa pessoa que toma, vamos falar desse idoso, que tenha mais de 60 anos, Tá. que tomou por muitos anos omeprazol, o pantaprazol, os zols da vida. Você faz alguma associação com uma deficiência de vitaminas e minerais? Porque a gente tem estudado bastante isso, que o Sim. uso contínuo de omeprazol e pantaprazol, os zols da vida, ele causa uma desmineralização, ele causa uma perda, principalmente de vitaminas e minerais. Pela tua experiência, porque você pega essas pessoas com realmente na sua melhor idade, você percebe realmente isso na prática? Sim. É importante falar essa questão dos inibidores de bomba, que são todas essas classes do ZOL, como você colocou, porque as pessoas, quando eu prescrevo, elas têm bastante dúvida em relação principalmente à demência. Porque eu vi Isso. na televisão que quem toma omeprazol vai ter Alzheimer. É assim, gente, ninguém tem Alzheimer tomando 30 dias de omeprazol, não existe isso. É que a mídia é sensacionalista para tudo, para tudo. Eles manipulam todo tipo de informação. Então, assim, o paciente de uso crônico dessas medicações precisa ser triado. E não são todos que apresentam algum grau de transtorno cognitivo, mas a maioria deles vai ter alguma deficiência mineral. Por quê? Os inibidores de bomba, como o próprio nome diz, eles inibem a secreção do íon H+.
Com isso, a secreção de ácido clorídrico é menor. Tem algumas substâncias, algumas prostaglandinas que são produzidas nesse processo e elas diminuem essa produção. O epitélio, a mucosa do estômago, ela fica mais atrófica. Ela não tem a mesma mobilidade que tinha antes de fazer uso dessas medicações. É claro, o uso crônico, estou falando, tá? São pessoas que usam, por exemplo, o omeprazol há 15, 20, 30 anos. Não é coisa, eu tomo um ano, pronto, estou toda encacada. Não é assim que funciona. Tem outros fatores aí que podem ter levado a pessoa a ficar com alguma deficiência, que não necessariamente o omeprazol. Agora, precisa ser investigado, é caso a caso. Mas, de uma forma geral, ele não causa nenhum transtorno a curto prazo. Tudo isso daí é a longo prazo. E, realmente, as pessoas têm uma diminuição de absorção diminuída quando fazem um uso crônico dessas substâncias por muito tempo. De minerais, de medicação. Então, interfere bastante, sim. Até no processo de secreção dos ácidos interfere. Então a pessoa às vezes fala, nossa, mas eu tomo o omeprazol e agora parece que não está fazendo mais efeito, eu como fico estufada. É claro, o seu estômago está atrófico, ele não tem mais a mesma mobilidade, a secreção de ácido também já está diminuída, já tem mais células inflamatórias, já tem gastrite. Então, são medicações muito boas que devem ser utilizadas, mas dentro de um período. Então, o médico precisa investigar o que causa esse transtorno gástrico. O paciente tem pedra na vesícula, esse paciente tem uma úlcera duodenal, uma úlcera gástrica, é um paciente estressado, como que é a rotina dessa pessoa? Precisa associar alguma coisa para a pessoa ficar mais tranquila? Como que é essa alimentação? Então, é um conjunto. É que, eu vou ser bem sincera, infelizmente, os nossos colegas médicos, não falo pela maioria, eu falo pelo que eu vejo, tem pouca importância no outro. Eles não... o médico se desvaloriza e desvaloriza a quem ele está cuidando. Porque precisa, para tudo, fazer essa análise. Não é assim, tô tendo crise de dor de cabeça. Toma um paracetamol de 6 horas se tiver dor. Não é assim. Por que tá tendo dor de cabeça? Como que é a sua vida em casa? Com quem que você mora? Você vive bem com sua esposa? É uma das perguntas que eu mais faço. Com quem que vive? Convive bem com os filhos? Convive bem com o esposo? Por quê? Isso desencadeia um monte de problema. Um pai e uma mãe que tem um filho drogadito, que um filho está se separando... Nossa, é um tormento para os pais isso, quando eles sabem que o filho está brigando com a esposa, vice-versa, vão se separar e tem neto envolvido. Então, assim, tem questões sociais, emocionais envolvidas no cuidado que está se deixando passar. E às vezes é a causa de todo o transtorno, infelizmente. Sandra, e essas jovens que começam a tomar muito cedo anticoncepcional? O que você vê na sua prática, isso no decorrer da vida? Porque justamente junto com os óleos da vida, eu vejo que as pessoas tomam anticoncepcionais por muitos anos, por 30 anos na vida dela. Começa muito cedo e vai até lá na frente. Você acha que isso realmente será um gatilho para que essa pessoa tenha uma osteoporose, uma osteopenia ou até outros problemas mais sérios, como problemas circulatórios? O que você vê na sua prática? Nos pacientes mais jovens que eu atendo, os pacientes mais jovens que fazem uso de contraceptivo oral, elas não desenvolveram nada assim, de tão importante. Às vezes uma retenção hídrica, algumas crises de enxaqueca, mas porque, justamente pelo que você falou, as indústrias estão se empenhando em fazer formulações que tenham a menor dosagem de hormônio, garantindo a contracepção. Só que isso daí gera transtorno, porque você tem um aporte hormonal que não é seu.
Então, o desajuste vai acontecer. Qual o grau desse desajuste é individual. Então, se essa mulher faz o uso contínuo de contraceptivo, às vezes até sem intervalo, para não ter a menstruação, que é menstruação entre aspas, é só um sangramento, porque também não é natural, ele é induzido, ela precisa ter um segmento regular ginecológico, dosagem de alguns hormônios ao longo do tempo, ver a regularidade desse ciclo, se está tudo certinho, fazer o transvaginal, ver se tem cisto, se apareceu algum pólipo. Então, precisa fazer o segmento regular. Entendi. E para aquela pessoa que toma o Rivotril, você faz alguma associação com a demência na vida da terceira idade? Infelizmente, sim. O Rivotril é uma boa medicação. Assim, não tem medicação ruim. Todas as medicações têm a sua serventia. O problema é como se usa isso, por quanto tempo e qual dosagem que se faz uso. Esse que é o problema das medicações. Não só a droga em si. Porque o Rivotril é uma boa medicação. A questão é, às vezes a pessoa tem lá 25 anos, tá mal resolvida na vida ainda por algumas questões multifatorial aí, e passa no médico com crises de ansiedade, crise de enxaqueca, insônia, depressão. E aí o médico, para não ter aquele, né, porque senão vai ter que investigar e precisa mandar a pessoa para fazer psicoterapia, aí não tem psicólogo na rede, toda aquela confusão. Vamos dar aí 10 gotas de Rivotril, 5 gotas de Rivotril. E aí a pessoa fala assim, nossa, esse remédio me salvou. Eu durmo bem, eu melhorei um pouquinho a minha ansiedade, eu tô um pouco mais tranquila, menos nervosa. E aquela tábua de salvação fica, porque a pessoa se agarra nela. Ela fala assim, não, se me tirar o Rivotril, eu não sei o que acontece comigo. Então ela já coloca esse impositivo, que fica difícil manejar. Então, o Rivotril não é uma má medicação. Eu prescrevo, assim, iniciar a minha prescrição com o Rivotril, isso não acontece. Às vezes o paciente já vem aqui usando o Rivotril e é uma medicação que não pode ser suspensa de uma hora para outra, tem um desmame. Então eu termino mantendo até fazer as substituições, mas sempre que eu posso, eu começo a retirar esse Rivotril e coloco uma outra droga. Tudo é questão de adaptação e é questão do paciente e do médico saber que aquela terapia nem sempre é tão efetiva quanto ele pensa. Mas o mais importante é não desistir. Então não deu certo aquela medicação, tem outras. Vamos partir para as próximas opções. Agora, o Rivotril a longo prazo, ele causa transtorno cognitivo, isso é fato. Ele causa mesmo transtorno. Então, para os jovens que estão nos ouvindo, que tomam essa medicação, procure o seu médico e tente fazer uma transição para uma outra droga. Faça uma psicoterapia para entender quais são os seus gatilhos, o que faz você ter crise de ansiedade, insônia, depressão. Tente se entender para que quando você tiver 60, 70 anos, você esteja mais lúcido que possa ficar. Mas não é uma droga que eu que entra na minha lista de prescrição. Fazer uma meditação, né, Sandra? As pessoas querem as coisas prontas. Quer que resolva o seu problema hoje. Né? Quer que você dê a solução para problemas de 30 anos atrás, de 40 anos atrás. Coitada de mim, né? Acabei de conhecer a pessoa, como que eu posso ser Jesus Cristo? Não vou conseguir. Então, isso eu deixo claro nas minhas consultas. A gente faz o tratamento juntos. Não existe eu faço o tratamento para você. Não, eu prescrevo por ter conhecimento, você faz a sua parte, eu faço a minha. É uma equipe.
né? Então, é eu, paciente e família. Então, é bem complicado. As pessoas estão realmente muito ansiosas, esperando por uma solução mágica que resolva rapidinho o que está incomodando. Isso não existe. Buscar o autoconhecimento, fazer as perguntas certas para si própria, ter coragem de ouvir as respostas. Acho que Sim, isso daí é o principal. Faça suas perguntas para você, responda e tenha coragem de ouvir o que você realmente é. Aceite isso para mudar. Então, sim. volta naquele negócio da aceitação. Precisa aceitar que, de repente, você não é tão legal quanto você acha que você não precisa mudar alguma coisa em você que não está legal. Aceite isso para as coisas começarem a dar certo. Que aí dá certo. Pode. Eu assino. Pode depois me procurar que eu converso. Duas perguntinhas para a gente ir terminando. Com relação ao Parkinson, vamos supor que uma pessoa de 53 anos teve o diagnóstico que ela tem Parkinson. Você acha que seria já interessante a gente já começar a tomar suplemento, já tomar medicamento para isso? E segundo, uma pessoa que já tem Parkinson, ele toma várias medicações para isso e às vezes essas medicações faz com que o intestino fique muito preso. Qual seria a sua dica também para essas pessoas que tomam bastante medicamentos que esse intestino fica preso? A Qual sua seria para que primeira. essa pessoa, a pessoa foi diagnosticada com 53 anos que tem Parkinson Então, e já toma medicação. O que, que você acha disso? a pessoa com um diagnóstico precoce de Parkinson é sempre mais grave. Todas essas doenças da terceira idade que são diagnosticadas no paciente jovem são sempre mais agressivas. Então, é um paciente que precisa ser medicado quanto antes, precisa entrar no processo de reabilitação motora, porque o Parkinson, o comprometimento dele é motor. No final da doença, na fase moderada para avançada, tem comprometimento neurológico cognitivo de demência, é um diagnóstico secundário da doença de Parkinson, mas o comprometimento motor é mais importante. Então, esse paciente ser avaliado a cada 6 meses, anualmente, nessa faixa de idade que você colocou, que é um paciente jovem. Para a constipação intestinal, a gente já sabe que, por exemplo, as pessoas falam, eu como mamão, mas não adianta. É assim, se você não tiver o receptor para a substância do mamão, você não vai evacuar comendo isso. Você pode comer 10 quilos de mamão que você vai continuar constipada. Tem uma composição que eu uso bastante, funciona muitíssimo bem. Eu vou fazer uma propaganda, não tenho interesse nenhum, mas realmente eu acredito na medicação e é muito boa. Chama Peglax, é um sachê, ele funciona muitíssimo bem, sem causar cólica, sem causar diarreia. Você dissolve lá na água, que é até legal, porque para quem bebe pouca água já é uma oportunidade de pelo menos beber meio copo todos os dias. O Movilax, que é uma outra opção, que a formulação é muito semelhante ao Peglax. Então, são as drogas que eu uso associada a uma boa alimentação. Às vezes, até uma colherinha de azeite já funciona. Então, tem que ter o histórico um pouquinho melhor desse paciente, mas é o que eu costumo usar. O PEG eu uso tanto para criança quanto para idoso. Ele é E a gente ótimo. também tem bastante crianças que também têm problema de constipação. Então, para a gente terminar, porque tem 2 minutinhos só, então a gente podia falar na próxima semana o que você acha, Sandra, Sim, de sim, saúde emocional nas fases da vida. O que, que você acha? sim, sim. Seria E aí, ótimo. enquanto isso, a gente vai Não pensando vai dar nos tempo temas e a uma gente hora. coloca para falar. Não vai dar tempo para uma hora. A gente até Talvez podia a fazer gente duas, dividir corte. em dois, Pode dois ser que a momentos, né? Que gente. você acha? Pode ser que a Por faixa de gente. idade. Sim, sim. A gente pode. Eu vou montar certinho a faixa de transição e a gente fala sobre elas.
Até para as pessoas entenderem, né? O que vai acontecendo em cada fase, né, Sandra? Isso é super importante. Sim. Muito importante mesmo. Então, Sandra, gratidão. Namastê. Pessoal, isso. Até semana que vem, então, no mesmo horário. Tudo de bom para vocês. Boa semana. Se cuidem, aqueçam os pezinhos para a gente ficar bem acolhidinho, bem quentinho, tá bom? Um beijo, Sandra. Muito obrigado Um sempre, beijo, viu? eu que agradeço. Tchau. Tchau, tchau.